Estamos começando o Bom Dia Entrevistas e hoje nós vamos conversar com a escritora Maríndia Isabel Girardello, que lançou recentemente o livro A Construção de Erechim, um olhar sobre a história da arquitetura de 1910 a 1960. E hoje ela está aqui comigo para trocar uma ideia e falar melhor em relação a esta obra que está aqui do meu lado aqui. Maríndia, seja muito bem-vinda aqui no Bom Dia Entrevistas. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, divulgar esse trabalho. Eu espero que agrade, que seja importante para os erechinenses. Com certeza, é de extrema importância, afinal, fala aí da nossa terra, né, da nossa história. Eu já vou começar lhe perguntando, como surgiu a ideia de você lançar esse livro e qual foi a tua motivação em escrever? Esse livro, na verdade, ele é resultado de um trabalho feito, iniciado muitos anos atrás. Talvez as pessoas que moram em Erechim há mais tempo, porque vou começar, então, da minha história, tá? Então, eu morei em Erechim, morei e trabalhei como arquiteta, né? Eu sou arquiteta e urbanista, de 1976 até 2003. Depois eu fui a Porto Alegre e moro lá até hoje, mas continuo vinculada com Erechim, tenho um filho que mora aqui, netos e tal. E gosto muito de Erechim, meu pai, minha mãe, enfim, a minha família é daqui, de Getúlio Vargas, dessa região. Bom, quando eu vim para Erechim para trabalhar, recém-formada, e eu gostava muito de história e me interessava muito por arquitetura, história da arquitetura, eu comecei a ver essas casas de madeira bem antigas que tinha Erechim, tanto na cidade como nos arredores. E aqui no centro, aquelas construções, a maioria de 2 pavimentos, bem enfeitadinhas, cheias de sacadinhas, detalhes muito bonitinhas e tal. E outras coisas mais, aqueles prédios nas esquinas, que tem muitos, assim, bastante semelhantes, que tem um pilar bem na esquina, assim, aquela laje que se projeta, né, até para fora, assim, faz aqueles cantos em 45 graus. Me interessei por isso e fui atrás. Bom, vou estudar arquitetura de Erechim, já que agora estou morando aqui mesmo, né? Eu tinha morado aqui quando criança, mas voltei depois de formada. E fui atrás de bibliografia para entender da onde saíram aquelas formas, quem é que tinha construído e tal. E não encontrei nada. Tá? Erechim, assim, sempre teve pessoas interessadas por história, historiadores, né, diplomados em história ou não, pessoas interessadas, mas eu não encontrei nada específico sobre arquitetura. Aí esperei algum tempo, assim, alguns 10 anos, para ver se aparecia alguém que fizesse a história da arquitetura. Como não apareceu, claro, já tinha arquitetos maravilhosos trabalhando por aqui, tudo. Pensei, quem sabe vou tomar essa iniciativa, né? Olha só. E aí resolvi, vou começar essa pesquisa do jeito que me parece lógico. Tá? Eu nem fui atrás assim de metodologias acadêmicas de pesquisa, né? Embora sim, fui atrás daquilo que me parece que deveria ser feito. Identifiquei o que me pareceu assim as construções mais importantes, né? Que saltavam aos olhos, assim. E fui em cada uma, fui lá, perguntei quem morava lá, quem tinha construído, fui investigando, identifiquei os construtores, os primeiros proprietários, o que tinha antes naquele lugar, né? Porque teve muitas obras que antes delas, por exemplo, essas de alvenaria da avenida, antes delas, as casas eram de madeira, né? Então, fui atrás, fazer uma pesquisa assim, bem primária, como se chama, aquela que tu vai atrás da fonte primeira, né? Conversar com as pessoas. Exatamente. Conversar com as pessoas, entrevistei, gravei no meu gravadorzinho de fita cassete, entrevistei alguns construtores maravilhosos e fiz essa pesquisa. Então, a pesquisa realmente que está nesse livro não é uma pesquisa
atual. Ela foi feita lá na década de 90, quando eu morava aqui. E eu cheguei a publicar essa pesquisa no jornal A Voz da Serra, que era o jornal da cidade, né, durante muitos e muitos anos. Foi publicada durante 1 ano e meio, quase 2 anos, assim, em artigos a cada mês, mais ou menos. E foi assim ficou a pesquisa. Depois disso, teve outros trabalhos que decorreram dessa pesquisa, né, que, se for o caso, a gente pode abordar. Mas essa pesquisa em si, ela ficou salva, gravada, como hoje se usa salvar, né? Ficou salva em folhas de jornal antigo. Olha só. E eu pensei, não, isso aqui eu preciso resgatar e colocar num suporte que seja mais durável, né? Que se possa entregar para os estudantes, porque muitos estudantes me procuraram depois disso, estudantes da Faculdade de Arquitetura, estudantes do curso secundário, e eu não tinha uma coisa para entregar para eles. Então, o meu objetivo com a publicação desse livro foi um resgate dessa pesquisa, e o que tem de novo são dados históricos, assim, que eu fui cada vez pesquisando mais, para associar aquilo que foi feito naquela época com o que se fazia no resto do mundo, em termos de arquitetura, no Brasil, no Estado, no exterior. Imagino que deve ter dado um trabalho e tanto, né, na verdade, porque como não havia essa bibliografia sobre as arquiteturas, você teve que fazer uma pesquisa assim bem do início, falando com as pessoas, indo atrás de todas as informações. E nesse processo, assim, quanto tempo, assim, mais ou menos, de pesquisa, esse processo? Bom, eu fiz mais ou menos uns 14, 15 artigos, tá? Que eram aproximadamente assim a cada mês, ou não tinha uma periodicidade exata, né? Então, neste período, entre um e outro, eu ia atrás de pesquisar a próxima etapa. Claro, eu fiz logo de início um roteiro, né? O que eu acho que tem que ser feito, o que eu vou abordar. Eu tinha até uma ideia assim um pouco ambiciosa, né, de pegar toda a arquitetura de Erechim até aquela época e tal. Mas aí, lá pelas tantas, eu vi que chegou num ponto que era muita coisa para uma pessoa sozinha, né? E dá muito trabalho também, né? De tu ir atrás de todos os detalhes, imagina. E assim, eu sempre tive... eu sempre quis fazer uma coisa correta, tá? Assim, tudo que eu coloquei nesse livro, pelo menos, eu imagino que sejam dados corretos, confiáveis. Então, informação certa. Então eu também não queria ficar fazendo alguma coisa que deixasse sem um embasamento mais profundo. Ter um foco, né? E fazer aquilo bem feito. Bem feito. Então eu parei ali nos anos 60. Então, um tempo, eu posso dizer que a pesquisa em si durou 2 anos. Tá? Depois disso, houve outros movimentos, a pesquisa continuou um pouco mais. Tá? Vou até colocar o que aconteceu um pouco depois, naquele mesmo período. Um pouco depois disso, o senhor Jaci de Lázari, que era o dono da Edelbra, né, da editora Edelbra, e na época ele era presidente da Associação Comercial e Cultural, ele me convidou e convidou outras pessoas da cidade, historiadores, para nós escrevermos, tá, um livro chamado Álbum Fotográfico da História de Erechim, que nós, então, aí é um livro maior, mais bonito, com fotos lindas e tal, mas ele não abrange apenas a arquitetura. Mas também, para esse livro, eu tive que ir um pouco além nas pesquisas. Então, cada vez que se fazia um pouquinho mais, eu tinha que ir um pouco além. Teve outros trabalhos que eu fiz junto com uma amiga, Rosane Tchequet, também, que nós íamos fazer junto com uma coisa para a Prefeitura Municipal, que acabou não saindo.
não foi publicada, mas também aprofundamos a pesquisa. Então, se somar bem todos os anos, eu diria que foram 10 anos de pesquisa. Bastante tempo. Tá? Fora aquilo que eu fiz agora nos últimos 2 ou 3 anos para concluir o livro. Imagina, né? E quantas descobertas que tu teve, né, ao se deparar com essa arquitetura, porque realmente aqui em Erechim nós vemos muitas casas antigas, muitos prédios que têm essa arquitetura, como você falou antes, essa parte arredondada, né, que tem essa circunferência, digamos assim, né? Realmente, e está aqui nas minhas mãos, eu quero mostrar para o pessoal de casa o livro. Está aqui a obra que a Maríndia escreveu, né? A construção de Erechim, um olhar sobre a história da arquitetura de 1910 a 1960. Isso aqui, na verdade, é um livro que vem enriquecer a nossa cultura, vem contar a nossa história, né? E eu gostaria de saber também, Maríndia, na tua avaliação, qual que é a importância de se ter uma obra assim aqui da nossa cidade, que fala de Erechim, que resgata aqueles tempos vividos lá, a forma como eles faziam as casas, as construções, para a comunidade, para os jovens acadêmicos. Por que essa obra é importante? Tem uma frase de um professor meu muito querido da Faculdade de Arquitetura, professor Júlio Curtis, que ele dizia que a gente só conserva, né? A gente só preserva aquilo que se ama, né? E só se ama aquilo que se conhece. Então, a ideia que está por trás desse trabalho, que sempre esteve por trás desse trabalho, é que se as pessoas conhecerem, entenderem, o que é isso que eu tenho aqui em volta no meu ambiente, da onde vem, que pessoas se envolveram nisso aqui, de que lugares, né, que influências isso teve, enfim, conhecerem aquilo ali e amarem aquilo ali, é possível, é mais provável que queiram preservar, né? Então, a ideia, no fundo, está assim, que queiram preservar ou manter ou cuidar aquilo que a gente tem de área construída, de espaços que estão aí, basta a gente cuidar. Realmente, ele é um livro que carrega aí muitos significados, né? Tanto para a nossa história quanto para a nossa cultura, né? Maríndia, depois desse livro, você pretende lançar outros livros? Tu pretende, assim, se aventurar talvez numa outra pesquisa? Como foi a experiência de escrever esse livro? Eu gostaria, vou te falar a verdade, se eu tivesse, depois que eu fiz esse trabalho, voltando para o meu lado pessoal de novo, eu gostaria muito de ter seguido aí sim um mestrado em história e conseguir continuar nessa área de pesquisa. Porque não tem como não se encantar, né? Porque é maravilhoso. Mas eu era arquiteta, a vida me levou para outros rumos e tal, então isso acabou ficando assim um trabalho para fazer nas horas vagas, né? O que eu pretendo assim imediatamente é complementar, tá? Talvez usando os recursos da internet, enfim, complementar algumas coisas que dá para completar das informações que estão aí, né? Por exemplo, da onde eu tirei a informação sobre o Art Deco. Foi uma vez que teve aqui um arquiteto que tinha morado em Miami, veio para cá, falou com o arquiteto Luiz Fiore e fizeram uma reunião. Enfim, detalhes, tá? De como foi a produção. Como é que foi, né? E mais ou menos isso, tá? Disponibilizar as entrevistas, porque eu ainda tenho as entrevistas, aquelas gravadas. Olha só! Ainda tenho, elas encontrei, estão todas cuidadinhas, assim. Então, eu pretendo até disponibilizar na internet. Eu vou te dizer, eu não domino muito a ferramenta, mas tem gente que domina e a gente pode recorrer a elas, né? E colocar à disposição coisas que ali eu citei, na entrevista com fulano de tal. Daqui a pouco eu posso colocar a entrevista na íntegra, porque eu não ia encher de... Né? Porque eu confesso assim, eu espero que esse livro seja lido por quanto mais pessoas possível, né? E é só assim que ele vai ter sentido, né?
Essa Agora, ideia... quanto mais carregado, denso de informações, menos chance ele tem de ser lido. Então, se as pessoas lerem esse livro, que parece que é bastante simples, e depois eu colocar mais informações disponíveis, pode ser que aí vão atrás e vai complementando, especialmente vindo de fora. Quem ler... Já aconteceu no lançamento agora, domingo, pessoas que já naquela hora mesmo complementaram coisas que estavam aí. Ah, tá, eu estava no dia que estou feito plebiscito para a demolição da igreja. De certa forma, vai motivar também as pessoas a irem atrás também dessas outras informações. Irem atrás. Talvez uma motivação importante é que outras pessoas continuem, se interessem, continuem pesquisando. É bonito, isso é uma coisa das mais bonitas, eu acho, que a gente tem para fazer. É uma obra, na verdade, que também vai influenciar outros escritores a escrever sobre a nossa cultura, sobre a arquitetura aqui do município, né? Acaba influenciando os jovens também que fazem as pesquisas acadêmicas, vai facilitar a vida também, né? Que tem mais uma obra, mais uma referência para ajudar nos trabalhos, né? Realmente é um trabalho muito importante. Falando do livro também, Maríndia, como as pessoas podem adquirir esse livro? Aonde que ele está disponível? Como é o processo assim, para adquirir? Bom, certo. Falando comigo, tá? É uma das possibilidades certas. E ele está disponível no site da editora Metamorfose, tá? Enfim, editora Metamorfose, uma editora de Porto Alegre. Entrando lá, livros publicados, e encontra e pode adquirir, tá? E eu ainda vou ver aqui em Erechim onde eu vou deixar ele disponível. Estou ainda tateando aqui, tá? É tudo muito recente, na verdade. É tudo muito recente. Tu lançou ele no início desse mês, aí lançou na Expo também. Então as coisas acontecem muito rápido, né? Sim. Realmente. Maríndia, eu gostaria que tu deixasse um conselho para as pessoas que talvez estão pensando em escrever um livro ou que estão aí no processo de escrita de um livro, mas talvez a pessoa está meio assim desmotivada, porque é um trabalho assim minucioso, que dá muito trabalho, às vezes cansa também. O que tu diria para essas pessoas? Uma palavra de incentivo aí para as pessoas que estão escrevendo obras? Que continuem, que não percam tempo, que vão em frente rápido, porque o tempo passa. E queira ou não, é uma forma da gente segurar o tempo, né? Assim, publicou, sabe, isso aqui para mim segurou. Esse ano agora está marcado, opa, saiu o livro. E os outros anos era eu quero fazer o livro, eu ainda vou fazer, eu vou... É uma realização. Eu vou fazer. Não, agora fiz, está aqui, está feito. É gostoso de fazer, independente de qualquer coisa, tá? Se vai ser elogiado, criticado, a gente não controla isso, né? A gente tenta fazer o melhor possível. Tanto que eu coloquei um olhar sobre a história, porque é o meu olhar, não é a história. Sim, tem a tua identidade aqui. Não tem pretensão de esgotar o assunto, tem muitas formas de olhar o mesmo assunto. Mas, assim, não percam tempo, façam, procurem orientação, se acharem que precisam. E, se não, façam o seu trabalho, concluam. Hoje em dia, para editar um livro não é difícil, enfim. Recomendação, não perder tempo. Continuar, né? Verdade. Maríndia, chegando aqui ao fim da nossa conversa, eu já agradeço muito a sua presença aqui no jornal, em conversar conosco, compartilhar como foi esse processo, essa tua... A gente vê assim que realmente tu tem prazer no que tu fez e no que tu faz, né? Tem um amor ali envolvido pela arquitetura, pela história, pela escrita. Então, a gente sente isso ao conversar contigo. Então, lhe parabenizo, né, por esta obra aqui, parabéns por essa obra. Continue fazendo mais livros aí, aquilo que você achar que é interessante, porque com certeza vai ser muito apreciado aqui pela nossa região, pela nossa comunidade. E muito obrigada pela sua presença aqui no Bom Dia Entrevistas. Que bom, eu que agradeço, muitíssimo.
Bom, então agradecemos você de casa também que esteve acompanhando aqui a nossa conversa com a Maríndia, né? Ela que lançou o livro A Construção de Erechim, um olhar sobre a história e a arquitetura de 1910 a 1960. Nós lembramos para você que essa entrevista ela vai estar disponível em todas as nossas plataformas digitais. Agradecemos muito a sua participação e audiência. Um abraço e até a próxima conversa.